Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar rapidamente a respeito da série The Boys, que é uma série da Amazon inspirado na série de quadrinhos que saiu entre os anos de 2006 e 2012 e foi criado pelo Garth Ennis e pelo Derek Robertson. Então hoje eu vou falar sobre essa série que fez muito sucesso na Amazon e que eu acho que vai continuar sendo uma das maiores séries desse grande serviço de streaming. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar bastante com isso. Então, vamos lá, primeiro falando a respeito rapidamente do conceito de The Boys. Muitas pessoas estão falando que é uma visão de como seria o mundo se os super-heróis realmente existissem. E eu acho que existe sim um elemento disso, mas eu acho que não é o grande foco da série. O grande foco da série eu acho que é principalmente no corporativismo norte-americano, de como as grandes empresas dominam o país e a opinião pública, e eu acho que isso é muito legal na série, se a gente comparar, por exemplo, até com filmes como Dark Waters, que acho que saiu na própria Amazon Prime, eu não me lembro se eu assisti na Amazon ou na Netflix, mas é um filme que mostra como as grandes empresas farmacêuticas controlam a opinião pública, como elas testam as coisas de formas erradas, como que elas jogam lixo em locais errados, e a gente vê os The Boys, eles são quase que a equipe de investigadores, como nesses filmes reais a gente tem geralmente um jornalista, geralmente um advogado, nessa série a gente tem os The Boys ali que estão investigando, que estão correndo atrás para tentar desvendar os segredos desses heróis. E pessoal, antes de continuar, eu sei que muitos de vocês já assistiram a série The Boys, mas se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assinem o Amazon Prime Video. Eu tenho um link em parceria com a Amazon que vocês podem utilizar para assinar o serviço de streaming, e assinando através do meu link, vocês ajudam bastante o canal Triplo F, vocês me ajudam muito. Então se vocês ainda não têm o Amazon Prime, vocês podem assinar e vocês podem cancelar em até 30 dias grátis, sem pagar absolutamente nada. Então vocês têm 30 dias para assistir a primeira e a segunda temporada e vocês podem cancelar numa boa. Então eu concordo, sim, existem elementos dessa análise de como seria o mundo se existissem super-heróis, se existissem pessoas com superpoderes, mas eu acho que essa análise fica um pouquinho mais focada na parte do exército, na parte deles tentando conseguir acesso ao exército norte-americano, do que na série em geral. Eu acho que o grupo é muito sádico, o grupo faz muita merda pra representar como seria na realidade. E eu não acho que dá pra gente negar que o Watchmen, se a gente for analisar nesse aspecto de como seria o mundo se os super-heróis realmente existissem, eu acho que o Watchmen é uma visão mais realista, porque a gente vê a evolução do grupo, a gente vê que coisas semelhantes acontecem no Watchmen e no Seven, né, no 7, que é o supergrupo que existe no filme, apesar de nem todos os Watchmen terem poderes, né? Então são análises um pouquinho diferentes nesse sentido, e eu acho difícil a gente negar que exista uma influência de Watchmen na série, né? Na série de quadrinhos The Boys, principalmente porque o Watchmen é uma das obras mais relevantes de todos os tempos e é uma obra da DC. Então muitas pessoas falando que, nossa, The Boys está destruindo a Marvel e a DC, é a melhor série de heróis e etc. Eu concordo que é a melhor série de heróis atualmente, mas não dá pra gente querer usar The Boys pra desmerecer a DC, principalmente se já existe uma história como o Watchmen criada pela própria empresa. E eu adoro o Watchmen, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos eu tento reler a história inteira porque é uma história genial, e eu gosto inclusive do filme do Zack Snyder, que eu acho que teve uma inspiração muito forte, pelo menos no visual dos heróis que a gente vê no decorrer da série The Boys. E o ponto mais interessante dessa série é justamente o fato dela não focar nos heróis e os heróis serem quase que os antagonistas, quase que os vilões, quase não, né? O Capitão Pátria ou Homelander na versão americana é claramente o grande vilão da série, pelo menos até o momento. A gente pode ver o surgimento de outros vilões, como a gente já tem visto no começo dessa segunda temporada, mas até o momento a gente vê que o Homelander é o grande vilão. E a gente pode criar um paralelo também com os heróis da DC. A gente tem o Capitão Pátria ou Homelander, que obviamente é uma referência ao Superman, ele seria o equivalente ao Superman ali dentro do set. A gente tem o Trem-Bala, que é o equivalente ao Flash. O Profundo, que seria o equivalente, obviamente, ao Aquaman. Inclusive a parte mais humorística da série é focada no Profundo. A Rainha Maeve, que eles não tentaram nem disfarçar, que é quase igualzinho a Mulher Maravilha. Elas usam quase que o mesmo traje.
E o Black Noir, que é uma junção de vários personagens, mas eu acredito que ele seja principalmente inspirado no Batman, porque assim fecharia os principais heróis da Liga da Justiça, que fazem parte também do set. E não só, a gente tem o 7, que é o símbolo, vocês vão se lembrar quando o Zack Snyder começou a fazer o marketing de Liga da Justiça, eles usavam aquele logo Unite the Seven, ou seja, unam os 7, e eles usam muito também o termo Dawn of the Seven no decorrer da série, que seria mais ou menos o que a gente vê no Batman vs Superman Dawn of Justice. E nesse ponto a série é interessantíssima, é muito legal a gente ficar vendo essas comparações, e eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que mais do que tentar fazer uma série realista do que seria o mundo com heróis, eu acho que eles tentaram ao máximo desconstruir o gênero de super-heróis. E por que eu acho isso? Porque não só eles focam nos heróis sendo sádicos, nos heróis deixando aviões cair, nos heróis matando pessoas, como eles também focam principalmente no fato dos heróis serem controlados por grandes corporações, dos heróis fazerem filmes, dos heróis serem mais utilizados como brinquedos e etc, dos heróis estarem em todo lugar. É mais ou menos como se o Robert Downey Jr., o Chris Evans e etc, todo esse grupo fosse também super-heróis, porque a gente vê eles nos bastidores são mais ou menos como esses atores fazendo propaganda, aí vai fazer um filme, aí vai dar uma entrevista na televisão. A vida dos super-heróis é mais ou menos como a vida dos atores que são super-heróis hoje em dia. E não só eles mostram como seriam os bastidores, como eles também mostram os filmes sendo produzidos, eles também tentam focar um pouquinho nessa parte, eles também tentam mostrar que o universo cinematográfico está sendo moldado ali pelas decisões dos bastidores. E a gente que conhece o gênero, quem gosta da Marvel, quem gosta da DC, várias coisas que eles falam, a gente vai, pô, isso aí é uma referência a tal coisa, isso daí é uma referência a outra coisa que aconteceu. Então nesse ponto a série é muito legal e eu gostei muito dos boys, né, do grupo que tá tentando combater os super-heróis. O Billy the Butcher, né, que em português é o Billy Bruto, é muito legal, é o Karl Urban que interpreta ele, eu gosto muito dele desde Senhor dos Anéis. Caso vocês não se lembrem, ele faz o Elmer em Senhor dos Anéis, ele já fez vários e vários filmes desde então, ele é um cara que eu gosto bastante e ele tem uma presença muito forte em cena. E ele tem a clássica motivação do personagem que tá tentando vingar o desaparecimento da própria esposa. A gente já viu essa mesma motivação dezenas e dezenas de vezes, justamente porque é uma motivação tão forte, justamente porque é uma força motriz pro personagem que ele consegue fazer coisas que uma pessoa normal não faria, justamente porque ele tá tentando encontrar a própria esposa. E a gente tem o Jack Quaid como Hugh Campbell, e eu acho que não seria um spoiler dizer que ele perde a namorada, o trem-bala passa batido na namorada dele. Eu acho que não seria um spoiler justamente porque tá nos primeiros 15 minutos do primeiro episódio da série. Então, uma tragédia, assim como o Billy Bruto tá atrás dos heróis justamente por causa da mulher, que o Huey tá atrás dos heróis também pelo fato dele ter perdido uma namorada. E a gente vê o resto do grupo, a gente tem o francês, né, o French, que é um dos personagens mais engraçados, tem muitos momentos legais com ele. Ele é um personagem muito leal ao Billy, né? A gente vê o relacionamento entre eles, é um relacionamento muito bom, mas o French também tem seus problemas, ele também tem seus vícios. E a gente tem o último membro aí do grupo, o Leitinho da Mamãe, que poderia ser até o nome do Capitão Pátria, quem já viu vai entender muito bem por quê. O Leitinho da Mamãe também é um personagem muito fiel, ele tem os seus próprios conflitos com o francês, que acaba gerando uma dinâmica muito interessante, pelo menos na primeira temporada. E eu acho que o grupo funciona muito bem, eles conseguem sustentar muito bem a série, porque a química entre eles é muito boa e como são 4 pessoas a gente consegue dividir. Então a gente vê justamente esse grupo de foras da lei aí que estão tentando fazer de tudo para pegar os heróis. A história do Compound V, né, do composto V, eu não achei tão interessante assim. Eu já tinha previsto que obviamente a empresa teria alguma ligação, a VOT, né, teria alguma ligação com o surgimento dos heróis, porque é muito estranho que uma empresa teria o controle sobre vários heróis se ela não estivesse criando esses próprios heróis. Então eu achei que foi uma virada um pouquinho previsível na primeira temporada, e eu acho que a segunda temporada acabou repetindo bastante as mesmas batidas da primeira, principalmente com relação aos boys, porque eles tentam roubar de novo o composto V. Eu acho que eles acabam fazendo a mesma coisa, mas a gente tem resultados diferentes. Então eu acho que foi um ponto bem positivo. E finalizando aí o elenco principal, a gente tem a Erin Moriarty como a Luz Estrela. E eu acho que ela é a protagonista de fato dessas 2 temporadas, porque ela é a nova namorada do Huey, ela dá motivações novas
pra ele continuar fazendo o que ele tá fazendo, mesmo depois que ele de certa forma já até esqueceu a namorada antiga dele. Ela é a força motriz e ela é o ponto de ligação entre os The Boys e entre o Seth. Então a gente vê que ela tá fazendo um jogo duplo, né? Na verdade ela tá investigando o Seth em nome do grupo e tal, mas mesmo assim ela não tá seguindo ordens diretas do Billy Bruto. Então a gente vê uma evolução bem legal dela como personagem, principalmente depois que ela descobre que o composto V, que a mãe dela sabia de tudo. Então é uma reviravolta bem legal pra personagem dela, e eu achei um dos pontos mais legais da série quando a gente vê os heróis descobrindo a respeito do composto V. A gente vê, em alguns momentos a gente vê o Capitão Pátria descobrindo a origem dele, também é um ponto alto da série, mas tem uma cena que é bem legal quando o Black Noir descobre, a gente vê ele sentando no chão, claramente chorando. É um personagem que a gente não sabe absolutamente nada a respeito, mas a gente vê que aquilo também abalou as crenças dele, e eu fiquei pensando, será que isso pode voltar a ter algum efeito no futuro? Claramente ele é o herói mais leal, ele é o único herói que não dá problema nenhum, o Profundo teve os seus problemas, a Rainha Maeve teve claramente vários problemas, o Capitão Pátria então nem se fala, cada novo episódio é um grande problema diferente que ele tá criando pra empresa, e o mais leal de todos claramente é o Black Noir. Será que essa grande lealdade dele pode ser afetada no futuro justamente por essa enorme traição que ele pode estar sentindo em relação a Vought? E eu queria falar rapidamente a respeito do Anthony Starr como Capitão Pátria. Eu adorei a atuação dele, ele tá brilhante, ele tem muita cara de maluco mesmo, e fica até um pouquinho difícil de acreditar que ninguém tinha se rebelado de certa forma contra ele antes, porque dá pra ver na cara dele, ele tem uma cara de malvado. Eu acho que combinou muito bem pra fazer aquela, quase que o Superman do mal, só que nos momentos que ele tá falando publicamente a gente vê como ele é um bom ator, ele chora, ele faz discursos e ele faz toda a maldade que ele tá fazendo nos bastidores. Então é uma dualidade bem interessante que o ator conseguiu expressar muito bem. E eu não podia deixar de citar também as participações do Simon Pegg como pai do Hughie. O Simon Pegg é sempre muito bom, então não preciso nem entrar muito a fundo. Nessa série ele faz um papel um pouquinho mais dramático do que ele costuma fazer, mas ele é um ator brilhante que eu adoro em praticamente todas as participações que eu já vi. E a gente tem também a participação do Giancarlo Esposito, que é o vilão do Breaking Bad. Ele tem uma presença muito forte em cena também, a gente respeita muito as coisas que ele fala, ele tem um jeito assim muito sério e muito direto de falar. Ele é praticamente o mesmo personagem que a gente tinha visto lá no Breaking Bad, então eu particularmente achei a participação dele como Edgar, que é o chefão ali da Vought, eu achei uma participação muito positiva também. Então, só pra concluir o meu pensamento a respeito dessas duas primeiras temporadas, ou pelo menos uma temporada e meia que a gente já viu até o momento, eu acho que The Boys é uma série digna de ser chamada, entre aspas, a irmã mais nova de Watchmen, justamente porque elas têm conceitos semelhantes, mas que a gente vê uma distinção suficiente para ser considerada original. Eu acho que ela não segue tanto os passos de Watchmen, eu acho que ela segue um lado muito mais gráfico, um lado muito mais visceral, mais menos realista do que o que a gente vê em Watchmen. E eu adorei as duas temporadas, eu gostei demais, eu achei uma das melhores temporadas que eu vi recentemente. E eu sei que eu não abordei muitos assuntos em específico, se vocês quiserem eu faço vídeos um pouquinho mais específicos abordando temas diferentes dessa série, mas eu não sei se existe interesse aqui do canal para vídeos de The Boys, então se vocês tiverem interesse em mais vídeos a respeito, de repente algum vídeo de teoria, eu assistindo, eu pensei em algumas coisas que dariam um vídeo legal, mas eu preciso saber se existe interesse aqui do canal pela série The Boys. Então comentem aqui abaixo se vocês gostaram ou não da série, comentem qual é o seu episódio favorito e comentem principalmente se vocês querem que eu faça mais vídeos a respeito. Então, como sempre, eu vou colocar dois vídeos aqui do lado que vocês podem assistir e comentem aqui o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.